Bom dia, amados da luz, da consciência, da presença. Estamos aqui de novo tentando refletir sobre um assunto que vai vir aqui na minha cabeça, né? O legal da vida é você fluir. Eu sempre digo isso. Não fica pensando no que você vai falar, no que você vai fazer, no que você vai sentir. Deixa as coisas acontecerem. Seja natural. O ponto é que você tem que estar situado no espírito. Eu sempre falo isso. Quando você está no espírito, conectado ao Espírito Supremo, esse fluir que eu estou falando aqui acontece de maneira espontânea, natural. É como se uma força conduzisse você pela sua vida. Assim, as suas atitudes, os seus desejos, sentimentos, pensamentos estão ressonando com esse poder superior que está amavelmente no seu coração te guiando nesse mundo, porque sem isso, naturalmente, essa nossa experiência humana é bem insignificante. Se você não está conectado com o divino, você caminha nesse mundo como um mecanismo, uma rotina, algo vicioso que fica se repetindo, reencarnando. Você tem que ter essa percepção que somente quando você está no fluxo divino, ou seja, quando você está sempre lembrando que por trás de tudo existe a força de Deus, dentro do plano dele, onde você agora está inserido nessa experiência humana, onde a divindade está te conduzindo de volta para ele. Você sabe disso. Então você perde a ansiedade. Você se deixa levar, não simplesmente, né, igual aquela música, vida, vida leva eu. Mas você entende que a suprema força, a suprema potência de Deus está em seu coração, trabalhando todos os seus aspectos, qualidades, atributos, talentos, que vão fazer você ser uma referência de luz enquanto você estiver aqui nesse assim chamado mundo material. Mas o assunto que me veio aqui à mente agora foi para falar sobre essa coisa do esquecimento, que muitas pessoas dizem, mas eu entro aqui nessa atmosfera grosseira, densa, e eu esqueço tudo. Estou esquecido. Não lembro quem eu sou, não lembro quem é Deus, não lembro de vida passada, não lembro de, como eles falam, planeta de origem, não lembro do mundo espiritual. E aí você vive nessa condição de ter total amnésia. Então o esquecimento, ele tem o seu lado importante, o seu lado positivo e o seu lado negativo. É igual um bebê. Quando um bebê nasce, ele não sabe de nada. Ainda não desenvolveu as faculdades cognitivas, o cérebro, né, essa máquina biológica, ela precisa ser alimentada com informações, com conhecimento, e aí esse cérebro, juntamente com os outros corpos sutis, com a alma, ele começa a agir de determinada maneira nesse mundo, onde ele vai compreender que há um propósito de se existir aqui. Tá? Então o que acontece? Deus, ele manda os seus filhos que já realizaram esse propósito, que já vivem nesse fluxo divino, que já despertaram o amor a Deus em seus corações, a essa atmosfera onde nós estamos aqui, esquecidos
dormindo, sonhando, né? Inventando, especulando, imaginando coisas. E aí o Senhor Supremo, ele manda os seus enviados a esse mundo, que recebem um corpo igual ao nosso, porém com uma consciência completamente diferente, e eles passam a nos mostrar, a nos ensinar o que estamos fazendo aqui. E daí, as pessoas que estavam esquecidas, que não sabiam, recebem essa informação e elas precisam tomar uma atitude de se sintonizar com as atividades que um mestre está pedindo para ela fazer, para ela se recordar completamente de quem ela é, de quem é Deus, de como estabelecer esse relacionamento com o divino, e aí a pessoa se liberta dessa assim chamada viver uma vida material, vida leva eu, sem estar situado nessa consciência espiritual. De modo que o esquecimento ele é relativo, tá? Então, existe o esquecimento espiritual e o esquecimento material. Toda vez que você volta para um corpo novo, toda a história começa de novo e essa informação vai sendo inserida pela sociedade, pelos professores, pelo sistema. Porém, existe uma linha paralela que é a linha espiritual, onde estão a hierarquia superior, os mestres e o próprio Deus. Há 5.000 anos atrás, por exemplo, o Senhor Krishna, que representa a suprema personalidade de Deus, esteve aqui nesse mundo e falou o conhecimento do Bhagavad Gita, certo? De modo que Deus, ele nunca deixa que nós fiquemos esquecidos dele, nem do mundo espiritual, nem de que tudo aqui nesse mundo é temporário, que tudo aqui é uma experiência onde você tem que obter esse conhecimento superior dado pelos mestres ou pelo próprio Deus, que tem as suas posições místicas de se manifestar nesse mundo, e ele também está presente no seu coração, pronto para revelar tudo que é transcendental, né? O espírito é transcendental, para você, desde que você se renda a isso e você passe a cultivar na sua vida o desejo sincero de realizar aquilo que é da natureza do espírito e da natureza divina. Compreende? De modo que o esquecimento ele não é um fator contínuo. Nosso cérebro ele vai trabalhando, recebendo as informações, tanto de conhecimento material quanto de conhecimento espiritual, e nesse meio termo, enquanto o corpo se desenvolve naquilo que chamamos a vida material, desde o nascimento até a velhice, a gente vai adquirindo essa potencialidade de exercer aquilo que a gente quer, né? Que a gente considera como a razão, o propósito da vida, e segue com determinação nisso. Essa questão, então, da refletir sobre o esquecimento é muito importante, porque muitas pessoas ficam revoltadas, mas por que Deus fez a gente esquecer? Não é que Deus fez a gente esquecer. Essa é uma experiência que nós escolhemos viver. Tá? Escolhemos, por incrível que pareça. Essa é uma boa experiência. Quando você, dentro do contraste, dentro da dualidade, procura transcender a luz e as sombras. Porque Deus ele nunca quer que esqueçamos, mas nessa máquina biológica, na terceira dimensão, acontece esse fator, né, da pessoa não se lembrar. Então Deus vem a esse mundo, ele manda os seus enviados, as escrituras são uma forma também de nos orientar,
as escrituras fidedignas, é claro, de modo que você, ao absorver esse conhecimento, ao ouvir as palavras dos mestres, ao se render a Deus que está dentro do seu coração, nesse chamado reino dos céus, você vai adquirindo a lembrança. Mas não a lembrança só assim de lembrar, de imaginar, é a lembrança da realização. Você começa a realizar a sua essência. E esse é o trabalho que nós temos que fazer nessa forma humana, e não simplesmente ficar reclamando que eu não lembro, ficar com aquele gostinho de que está perdido nesse mundo. Você não está perdido, você está assessorado, muito bem assessorado, para usar o seu talento nesse mundo em serviço devocional, viver de maneira plena, feliz, com completa liberdade e independência, desde que você esteja conectado com Deus. A gente dá sempre esse exemplo da internet. Se você se conecta com a internet, você tem o acesso a tudo. Esse conhecimento ele está em tudo. Assim como a inteligência artificial, ela abarca todo o conhecimento do globo terrestre. Lógico que existem inteligências artificiais que abarcam o conhecimento de todo o universo. E aí você vai em contato com Deus, nesse fluxo divino, você vai potencializando o seu conhecimento, não só daquele conhecimento que vem de dentro para fora, mas o conhecimento transcendental, onde há uma tentativa de se falar desse conhecimento transcendental nesse mundo, através das escrituras, das descrições dos passatempos de Deus, a metafísica, até mesmo a física quântica, né, que está vindo aí para mostrar essas coisas que estão além da matéria, mostrando que tudo é a energia de Deus presente, e que você, fluindo nessa energia, você cocria com Deus a sua existência, você se torna um mestre, um mago, né, um mágico, o senhor da sua própria criação, você se torna o criador daquilo que você quer. Só que nesse momento você está vivendo nesse fluxo divino, você está conectado, você está recebendo a potência de Deus para criar, porque você é uma parte de Deus. E sendo uma parte de Deus, você é divino igual a Deus. Você é feito à imagem e semelhança do divino, nesse sentido que eu estou falando, espiritual mesmo. E aí, não há mais esquecimento. Depois que você se rende a Deus e você se realiza espiritualmente, aquilo que era o esquecimento não é mais. A sua memória retorna, a memória espiritual. Essa é a saída. E não simplesmente viver o mundo especulando ou indagando coisas que você tem curiosidade. Mas se você não se rende a Deus, que é o que o próprio Deus pede no Bhagavad Gita, para você sempre se lembrar dele, né? Pensa sempre em mim. Adorar a Deus significa que você está lembrando sempre que existe uma fonte suprema, uma substância por trás de tudo que está manifestado, que existe essa essência, essa substância divina que é a causa de tudo o que existe aqui nessa assim chamada existência material, onde você, através da sua mente, está projetando esse corpo, né, material para ter experiências. E as experiências, os mestres dizem que você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Bhakti Yoga, né? Bhakti quer dizer amor. Yoga, você tem que se aprender a se unir com Deus em amor. Esse é o propósito da vida, não que você tem que conseguir algo, mas você tem que aprender a fluir na vida, sem futuro, sem passado. Você é um fluxo. Entende?
Você e Deus estão caminhando juntos nesse mundo onde Deus está se experimentando através de você e você está se auto-experimentando através de Deus. Isso é eterno. Não tem uma coisa assim, um objetivo que vai acabar, ou uma perfeição, aí tudo vai estar certo. Não, é eterno isso. E essa eternidade ela está acontecendo aqui e agora, nessa experiência. Não tem que querer outra coisa. O seu corpo é uma expansão do seu espírito. O seu corpo aqui nesse mundo, o corpo físico, representa a frequência de evolução da sua consciência. E daí, quanto mais você fizer a prática espiritual, quanto mais você se lembrar de Deus, quanto mais você estiver nessa posição de testemunha da sua mente, que está cocriando toda essa brincadeira, todo esse jogo aqui dentro de uma dualidade, onde existe amigos, inimigos, sistema positivo, sistema negativo, toda essa diferenciação, tudo isso está na sua mente. Mas você está acima da sua mente. E Deus está acima de você. Deus é a fonte, Ele é a usina, Ele é o servidor que faz todo mundo ter aquilo que ela deseja frequenciar. Esse é seu poder divino. Tudo acontece quando você é a verdade daquilo que você quer que manifeste para você. E o que Deus pede no Bhagavad Gita ele fala, frequencie comigo em amor. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar. Todo mestre fala isso. Então quando você frequencia com Deus no seu coração, desse sentimento amoroso, porque o amor, como a gente sempre fala, é a energia que nos liga a Deus e nos coloca nesse fluxo divino, naturalmente você passa a ver a sua existência como algo divino. E nessa existência divina, você tenta servir a Deus usando o seu instrumento mental, emocional e físico e energético da melhor maneira possível para fazer com que as outras pessoas entendam isso que a gente está falando aqui. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. E esse esquecimento agora é coisa do passado, quando você faz aquilo que vai te trazer lembrança. É igual uma pessoa que está com amnésia, mas de repente o cérebro dele começa a lembrar da esposa, ou da família, ou do país, começa a relembrar coisas do passado que fazem com que ele comece a atuar novamente, normalmente, como era antes. E você sempre é um espírito, sempre foi, sempre será, eternamente. Esqueceu disso e tem um porquê. Esse esquecimento faz parte da evolução da consciência. Mas quando você recebe a informação, o conhecimento, e se rende a Deus, e entra nessa autorrealização, então você passa a viver na sua posição normal do passado, né? Que é a causa do espírito. A causa do espírito é Deus. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque depois que você entra nessa posição de servo eterno amoroso de Deus, que você entende que é uma parte integrante dele, e que você está sempre lembrando dele, e entra nesse fluxo, o tal, né? Eles falam o tal, você naturalmente vai ter uma existência bem diferente daquelas pessoas que não aplicaram a sua energia nessa autorrealização, que vivem como robôs, como um mecanismo esquecido, se identificando com essa forma material, e elas perdem a vida delas humana, que nos é dada por Deus, para que a gente lembre exatamente isso que eu estou falando. Então meditem sobre tudo isso, despertem, entrem no fluxo, emanem amor a Deus, ame a vida, seja feliz. Tudo aqui vai acabar uma hora, mas você vai sair desse mundo com essa lembrança completa, com essa realização, com essa consciência. E Deus diz no Bhagavad Gita que quando você sai assim dessa
máquina biológica, você volta para o mundo espiritual, para o mundo natural, original do espírito. Ok? Beijo no coração, vocês, fica sempre com Deus. Haribo!